Então, ontem à noite eu estava ouvindo a história de hinos, né? Quem é mais antigo na igreja, né? Carlos, que é da época antiga, né? Rogério. A gente é da época que cantavam hinos, né? Hinos do cantor cristão, hino da harpa cristão. O cantor cristão eram as igrejas tradicionais, as igrejas pentecostais cantavam o hino da harpa. E ontem eu estava ouvindo as histórias dos hinos. E duas histórias me chamaram a atenção, porque eu estava lembrando do que tinha acontecido, né, com o neto da irmã Ruth. E hoje em dia, os cânticos falam só muito de vitória, no sentido de material, né? No sentido palpável, no sentido de prosperidade física e de bens e financeira. Mas a gente viu num louvor, né, falando que o dia da vitória é o dia que a gente encontra com o nosso Salvador, né? E duas histórias me chamaram a atenção. Esses dois hinos foram escritos no século XIX. E esses dois hinos escritos também por pessoas em Chicago. Um deles conta a história de um homem que era bem financeiramente, tinha uma família, um filho com mais 3 filhas, e ele era um homem de negócios, bem conhecido nos Estados Unidos, bem influente. E ele perde um filho. A primeira tragédia que aconteceu na vida dele foi perder um filho de uma febre. Esse filho falece e eles ficam muito tristes. Logo depois, em 1871, teve um incêndio nos Estados Unidos que 1/3 da população perdeu bens. E esse homem ficou sem nada, também perdeu todos os bens, as suas coisas, quando teve esse incêndio. Né? E depois, só que ele continuou trabalhando, se reergueu, né? Se levantou novamente, tal. E um dia ele resolve acompanhar um missionário numa viagem para a Europa. Só que, quando já estava próximo de ir, apareceu um negócio para ele fazer, e ele não tinha, era ligado ao governo, e ele não pôde ir junto com a esposa. Então, ele falou assim, vai, que eu vou depois. Então, ela foi com as 3 filhas, a esposa e as 3 filhas. No caminho, nessa viagem a navio, o navio bate, tem uma colisão com outro navio e tem um naufrágio. Poucas pessoas sobrevivem. A esposa dele sobreviveu e as 3 filhas falecem. E aí ela manda um bilhetinho para ele, com 2 palavras: sobrevivi sozinha. E ele, imagina, né? Já tinha perdido um filho, agora perdeu mais 3. Imagina a dor. E aí ele parte para a Europa, pega um navio, e quando ele está passando perto do lugar onde aquele navio naufragou, Deus dá uma canção para ele, um hino, que esse hino diz, em inglês fala, It's well with myself, está tudo bem com a minha alma. E em português ele foi traduzido para sou feliz, né? E fala, sou feliz com Jesus, meu Senhor, se paz amas doce quiseres gozar, se dor amas forte sofrer, né? Ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. E ele continuou a caminhada dele, e esse hino, né, foi colocada uma música nessa poesia, e esse hino brilhou através dele, através daquela dor. O Senhor fez resplandecer a luz do Evangelho, fez resplandecer a luz de Cristo. E a outra história também acontece em Chicago, só que dessa vez é uma família de poucas posses, né? Uma família que vivia com muita dificuldade, o pai, a mãe, tinham 2 filhas e um filho. E também no século XIX. E nessa época, a tuberculose não tinha ainda, né, medicamento para combater a tuberculose, e as pessoas morriam de tuberculose. E
os pais dessas crianças pegaram tuberculose e vieram a falecer. E eles ficaram os 3 sozinhos e eles continuavam na igreja, perseverando, mesmo sem os pais, órfãos, e tiveram que começar a trabalhar para ganhar vida, para se sustentar, para sobreviver, né? E aí passou o tempo, o irmão que ajudava também pegou tuberculose. E aí as irmãs, com dificuldade, enviaram ele para a Flórida, porque o clima na Flórida é mais quente, para ver se ele conseguiria sobreviver. Mas ele falece na Flórida, e aí eles as meninas conseguem ajuda para trazer e sepultar o irmão em Chicago, né? E elas continuaram firmes na fé, caminhando com o Senhor. E um dia, um professor da Escola Bíblica Dominical fez um desafio para escrever um poema baseado na lição daquela semana. E essa menina escreve, o nome dela é Ana, escreve um hino que também é muito conhecido, que o título é Sossegai. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e o mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai, sossegai, né? É aquilo que o Senhor estava falando no coração dela. E quando aquele professor viu a letra, ficou assim, entusiasmado, e essa letra também despontou, e ela continuou firme com o Senhor, apesar de toda a tragédia na família. E ela também brilhou a luz do Senhor, né? Até hoje muitas igrejas cantam, então eu aqui cantando, cantei na minha infância, né? Então a luz brilhou do Senhor através dela, e ela fez trabalho com mulheres que tinham maridos com problemas de álcool, né? E o trabalho dela foi tão influente nos Estados Unidos que até afetou leis daquela época. Então, ela despontou a luz de Cristo. E era sobre isso que eu gostaria que a gente refletisse, né? Que é sobre essa luz. Que eu comecei a pensar sobre isso quando estava com as crianças, que nesse dia só estava eu e Davizinho e Alvinho. E aí eu comecei a cantar com ele, minha pequena luz, eu vou deixar brilhar, né? Que eles iam cantar no filminho. E aí Davi começou a assoviar, o Alvinho pegou o chocalho, começou a tocar no ritmo certinho, né? E depois a gente começou a conversar sobre isso, sobre o que é essa luz, né? E aí Jesus, no Sermão do Monte, ele fala assim, Mateus 5:14, 14 a 16, que diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A luz, né? O Senhor é essa nossa luz e a gente não vive sem luz, né? Às vezes eu estou trabalhando assim e tratando várias coisas com algumas pessoas e não percebo que a noite está entrando, que está caindo o dia, e eu fico esforçando para olhar o teclado preto, para enxergar as letras. Aí me dou conta, eu tenho que acender a luz, né? E aí Jesus fala no início, vocês são a luz do mundo, né? E eu queria que a gente refletisse nisso. Nós somos a luz do mundo, né? Até as plantas, eu tenho uma planta que
ela estava num cantinho lá que ela estava morrendo. Eu tive que botar ela na varanda para ela receber luz, para ela poder sobreviver, né? Porque a gente não vive sem luz. Às vezes, sem luz a gente não dirige, sem luz a gente não faz um monte de coisa, né? Só que o Espírito Santo é que nos dá essa luz. Sem ele, a gente não tem luz. Sem ele, a gente não consegue enxergar, né? E Jesus começa exemplificando, né, no 14 e 15, ele fala assim, não se pode esconder uma cidade construída. Ela fica lá em cima, está iluminada, a gente vê de longe a luz daquela. Quando a gente está viajando, a gente fica doido para ver uma luz, né? Na estrada tudo escuro, quando a gente vê uma luz já sabe que está chegando. Então aí Jesus exemplifica assim, ó, uma cidade lá no alto, as pessoas veem de longe, né? E quando a gente quer iluminar a casa, a luz fica em cima, se a gente põe embaixo, fica aquela penumbra. Então a luz fica lá no alto para ser vista. Só que a gente não tem luz própria, né? A gente precisa refletir a luz de Jesus. E essa luz que para a gente refletir, a gente precisa ser exposto ao Senhor. A gente precisa estar exposto diante do Senhor para que a gente possa refletir essa luz, igual a lua. A lua, exposta ao sol, ela reflete um brilho. Ela não tem luz própria, mas exposta ao sol, ela reflete um brilho que, quando está a lua cheia, ilumina a escuridão, né? E é assim que nós precisamos refletir a luz do Espírito Santo. E só que é assim, que luz é essa que a gente precisa refletir? Vocês são a luz do mundo. Que luz é essa? A luz que Jesus está falando é o Evangelho, é a mensagem da cruz. É a mensagem do Evangelho de Jesus que a gente precisa partilhar. As pessoas precisam ver Jesus. Só que a gente não tem luz própria, né? Se a gente quiser brilhar por nós mesmos, querer resplandecer mais do que o sol da justiça, mais do que a estrela da manhã, o que acontece? A frustração. No fim, se frustra, porque você fica contando com o sucesso, contando que pessoas vão aderir ao que você está fazendo, e aí vem a frustração. Então a gente só consegue brilhar a luz do Evangelho através do Espírito Santo de Deus na nossa vida, quando nós somos transformados pelo Espírito Santo, e para isso a gente precisa se expor a Ele, para ser mudado, porque senão a gente vai ser sempre o mesmo, fazendo as mesmas coisas. E aí a gente não enxerga. Quando o Espírito Santo faz algo na nossa vida, a gente começa a ver as sujeiras. A gente acha que é limpinho. Estou limpinho, vou na igreja todo domingo, faço minhas orações, eu li a Bíblia todo dia. Eu oro, rodo, pulo, faço um monte de coisa. Então, estou limpo. Mas enquanto não tem a comunhão com o Espírito Santo, a gente não consegue enxergar, né? Porque como tem aquela bênção apostólica que Paulo faz, né? Que a graça do nosso Senhor Jesus, a bondade de Deus Pai e a consolação e a comunhão com o Espírito Santo. A graça a gente conhece da graça, a gente fala muito da graça, e a graça de Deus é muito importante. A gente não é nada sem a graça. A bondade de Deus a gente precisa reconhecer e ser grato a Ele, porque Ele é bom. Aí quando chega na comunhão com o Espírito Santo, a gente esquece. A gente esquece que precisa ter comunhão com o Espírito Santo. Então não tem como refletir a luz, ser luz no mundo, sem ter essa comunhão com o Espírito Santo. Eu vi assisti uma reportagem muito interessante do Caetano cantando com Kleber Lucas. Não sei se vocês chegaram a ver. Caetano cantando com o Kleber, uma canção que o Kleber fez, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, né? Então, e aí o entrevistador, né, o repórter, chega para o Caetano e fala assim, mas
que aconteceu que vocês resolveram cantar juntos? É uma ponte que se abre? O que se deu? Aí o Caetano virou e falou assim, foi Deus. Aí o repórter pergunta para ele assim, e quem é Deus para você? E aí ele fica assim, né? Meio sem jeito, ele fala, é difícil de explicar Deus, aí passa a bola para o Kleber Lucas, aí fala, Kleber, explica aí quem é Deus. Aí ele fala, Deus não se explica, se vive. Puxa, de fato, a gente não explica Deus 100%, né? Deus é transcendente. Então, a gente não explica Deus 100%, mas a gente consegue explicar Deus dentro do que a gente já conhece. Deus não se revelou totalmente, mas ele já se revelou em Cristo Jesus. Quando a gente olha para Cristo, a gente vê Jesus. A gente vê Deus, né? Quando a gente olha para Jesus, a gente vê Deus. Então, é isso que a gente tem que espelhar para o mundo. Quando as pessoas olharem para a gente, elas precisam ver Deus. E a gente precisa expressar Jesus. As pessoas precisam saber que Jesus é Deus, através de nós. Quem é Deus? Tem descrito. Jesus nos mostrou, Jesus falou, Jesus andou, Jesus orou, Jesus chorou, Jesus fez um monte de coisa, foi tentado. Então a gente sabe quem é Deus, sim. É só olhar para Cristo, porque Jesus é Deus. E lá, no capítulo 14 de João, Jesus fala isso para os discípulos, quando os discípulos perguntam assim, mostra-nos o Pai. Aí o que Jesus fala para os discípulos? Quem vê a mim, vê o Pai. Né? Jesus, ele é 100% Deus. Então, quem vê Deus, quem vê Jesus, vê a Deus. Então, a gente precisa dizer ao mundo que Jesus é Deus. E as pessoas precisam ver Jesus através de nós. E isso só tendo comunhão com o Espírito Santo. E como é que a gente reflete essa luz do Evangelho? Tem uma outra... A minha vida é muito baseada nas canções. Eu gosto muito de música, né? Desde minha família sempre foi muito musical. Tem uma outra música que fala assim, antes de falar, escute. Antes de escrever, pense. Antes de orar, perdoe. Antes de magoar, ame. Antes de desistir, tente. Tente. Viva a vida. Viva com um sorriso no rosto. Né? É assim que a gente expressa a luz de Jesus. A gente está sendo luz às nações. Né? E aí, o versículo 16, ele começa assim, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Né? Então, as nossas obras precisam ser glorificadas ao Pai. Precisam glorificar o Pai, né, que está nos céus. Mas como é que é isso? Na prática. A igreja de Cristo, né, no início, a igreja primitiva, ela era chamada igreja do caminho, a seita do caminho, porque era no caminho, né, que as pessoas iam mostrando Jesus, apresentando Jesus. E assim a gente precisa continuar. É no nosso dia a dia. A gente não precisa estar num púlpito ou num palco ou dirigindo um evento para brilhar, para mostrar que está brilhando. Né? É no nosso dia a dia, ali, que a gente brilha a luz de Jesus. É como a gente trata um atendente de telemarketing, que às vezes a gente não quer atender e é chato. É como a gente trata um atendente de call center também, que é chato. Né? Como a gente trata um vendedor, como trata um empregado, como trata a esposa, o marido, o filho, filha. É aí, nesse momento, que a gente resplandece a luz de Jesus, vivendo o Evangelho de Cristo. E isso só é possível com a ajuda do Espírito Santo.
tendo essa comunhão com o Espírito Santo de Deus, né? Porque se a gente quiser brilhar por nós mesmos, mostrar, eu sou capaz, olha como eu faço bem, olha como eu prego bem, olha como eu falo bem, olha como eu danço bem, olha como eu canto bem, né? Olha como eu ministro bem, como eu dirijo bem. Essa luz própria traz frustração, né? Um dia vai se frustrar. E as nossas... muitas vezes, sabe, eu orava assim de forma errada. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, e aí fazia muitas coisas e pedia para Deus, Senhor, esteja comigo nisso que eu estou fazendo. Deus, esteja comigo. Jesus, esteja comigo nesse trabalho que eu vou fazer. Mas está errado. Hoje eu entendo totalmente diferente. E a minha oração hoje é outra. Hoje eu oro assim, Senhor, me permita fazer parte de algo que o Senhor esteja fazendo. Me permita estar operando aonde o Senhor está fazendo. Sendo um instrumento. Né? Porque aí não depende, não importa se vem 1, se vem 2, se vem 1000. Você faz para 1 como se estivesse fazendo para 1000. Porque se é Deus que está fazendo, a obra é dele. Pode mudar a vida de 1. E 1 é muito importante para Deus. 1 não tem como mensurar o valor de uma. Né? E aí, por isso que muitas pessoas, hoje, na quinta-feira, a gente estava até conversando sobre, a Nádia comentou assim, eu ouvi a história de um saxofonista que se suicidou, cristão, influente, pastor, se suicidou. Por que isso acontece com um cristão? Por que ele se suicida? Não vou dizer que é o caso dele, mas a maioria dos casos é porque quer brilhar mais do que o sol da justiça, mais do que a estrela da manhã, como diz o Rebanhão, né? E aí quer brilhar a sua luz, quer mostrar ao mundo as suas performances. E aí se frustra. E aí a frustração gera ansiedade, gera medo, gera dor, gera suicídio. Né? E a gente vê muitas histórias assim. Porque não está brilhando a luz do Evangelho, mas está querendo brilhar por si só. E a gente precisa brilhar, é a luz de Cristo. E eu queria encerrar lendo esse mesmo verso, esses mesmos versos na versão A Mensagem. Né? Tem uma tradução, A Mensagem, que é bem interessante. E eu queria fechar aí essa mensagem com essa tradução. Né? Que diz assim, há uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Porque os versos anteriores ele está falando de ser sal, né? E agora ele vai falar de ser luz. Vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo a ser guardado. Vamos torná-lo público, tão público quanto uma cidade num plano elevado. Se faço de vocês portadores da luz, não pensem que é para escondê-los debaixo de um balde virado. Quero posicioná-los onde todos possam vê-los. Agora que estão no alto do morro, onde todos conseguem enxergá-los, tratem de brilhar. Mantenham sua casa aberta. Que a generosidade seja a marca da vida de vocês, mostrando-se acessíveis aos outros. Vocês motivarão as pessoas a se aproximar de Deus, o generoso Pai do céu. O maior desejo de Deus é poder nos disposicionar, nos colocar
num lugar onde a gente possa brilhar a luz do Evangelho de Cristo. Esse é o maior propósito da nossa vida, independente das circunstâncias, independente das perdas, independente das vitórias físicas, materiais, independente de qualquer circunstância. O Senhor quer, o desejo dele, a vontade do Pai é essa, nos posicionar aonde a gente possa brilhar a luz do Evangelho ao mundo. Não apenas dentro de um quadrado, não apenas num palco, não apenas com o microfone na mão, mas é no dia a dia, é no tratar, no caminhar, que a gente brilha a luz de Deus e proclama o Evangelho de Cristo. Amém?